meu nome é Willy. Olá, meu nome é Willy e junto com o Sebastião a gente fez a lista 3 de métodos numéricos. Bom, esse é o exercício 1. Pede para calcular a área aproximada através da soma de Riemann. Então ele dá a função 2x, integrada no intervalo de 1 a 4, com solução analítica 15. Ele pede para que o usuário insira o tamanho da base, insira o passo, na verdade. Como exemplo, ele dá 1, 0.5, 0.25 e assim por diante. O erro relativo é para ser calculado dessa forma. A gente plota os gráficos com os retângulos e a gente tem que criar 3 gráficos, né? Um pegando a altura pela esquerda, outro com a altura no meio e outro com a altura pela direita. Antes do passo, metade do passo, depois do passo. Bom, a gente começa importando as bibliotecas, né? Aqui tem a entrada do usuário, do qual ele vai colocar 1 ou meio. Então aqui a gente vai começar com 1. Aqui a gente tem o intervalo já definido, a função também. A gente criou uma função Python para a soma de Riemann. Do qual vai passar a função x1, x2, a base, que seria a entrada do usuário, e o lado. Então, quando você vai fazer sua soma de Riemann através dessa função, você vai dar essas informações, né? E também o lado que você quer que apareça, né? O retângulo, no caso, para calcular isso daqui. Então, ele vai ler, se for esquerda, ele vai ter um intervalo 0. Se for meio, vai ser a entrada dividida por 2. Caso contrário, vai ser igual a entrada. E aqui ele vai fazer o np-arrange, que é o passo, né? Beleza? E aqui é a área aproximada através da soma do valor de y, multiplicada pela base. Aqui o calculado é através da integral mesmo, da biblioteca do SciPy. E o erro também é através do cálculo aqui, dado pelo exercício. E tem um arredondamento. Então ele vai retornar o valor de x, o valor de y, a área aproximada arredondada, a área calculada arredondada e o erro. Aqui eu vou rodar. E você vai ver que ele retorna essas questões. Beleza? E aqui a gente plota os gráficos. Aqui cria o tamanho da figura, aqui é um subplot para cada gráfico. Aqui é mais ou menos a área do gráfico. Aqui a gente faz a soma de Riemann. Aqui a gente chama a função para esquerda. Na verdade a gente pede o primeiro valor, depois o segundo valor, e assim por diante. Para, enfim, vou rodar essa função e você vê que ela vai dar certinho. Agora eu vou testar com outros valores para provar, né, que ela funciona. 0.5. Então mudei o passo. Vou rodar de novo só os gráficos. Beleza. Vou rodar aqui de novo aqui para 0.25. Beleza, rodou. Agora o gráfico. E por assim vai. Vou dar mais o último. Menos 0.25. E o gráfico ele vai ficar um gráfico bem... E assim por diante. Esse é o exercício 1. Boa noite, meu nome é Sebastião Júnior e eu irei resolver o exercício 2 da lista 3 de métodos numéricos. Este item pede para que se desenvolva um algoritmo usando um conjunto de funções que graficamente simulem algo parecido com uma pista de skate.
As funções deverão ser identificadas e usando soma de Riemann, com a base do retângulo sendo o input do usuário, e a aproximação deverá ser definida no código. O gráfico deverá ser plotado usando o fill-between e deverão apresentar os valores da área aproximada calculada e a calculada analiticamente, bem como o erro entre os dois valores. O primeiro passo é importar as bibliotecas que serão utilizadas no código, NumPy e Matplotlib, e depois eu criei uma função que calcula a aproximação de Riemann pela esquerda. A variável valores, uma lista vazia, depois uma variável n com intervalos AB, que vai me devolver o número de pontos nesse intervalo. E com esse loop aqui eu vou acrescentando esses valores usando um append. Ele vai me retornar os valores. Depois eu defini as funções que darão formato à pista de skate. Uma função x crescente, uma função de x igual a 1 constante, uma parábola x menos 5 elevado ao quadrado, outra constante e uma função decrescente. Eu criei essa lista aqui contendo as funções que foram citadas acima e essa outra usando os intervalos entre cada função. Então a primeira função vai de 0 a 1, a segunda função vai de 1 a 1,5, a segunda irá de 1,5 a 3,5 e assim consecutivamente. Essa outra variável, cálculo, recebe o valor da integral calculada analiticamente. Então eu já criei usando os valores. E essa variável Δx, do tipo float, vai receber o input do usuário contendo o valor de dx. Criei uma variável soma com valor nulo por enquanto. Uma variável pontos, que é uma lista vazia. E criei essa variável x, que vai de 0 a 5, com espaçamento de Δx, que foi determinado pelo usuário. Esse loop for vai iterar os índices da lista da função. O intervalo vai receber os valores da lista de intervalos, em cada posição i, e a variável resultado vai receber os valores da função que foi criada anteriormente. Depois esses valores serão acrescentados na variável soma e na variável no pontos, que vai me devolver os valores de soma. Por último, são as linhas referentes à plotagem do gráfico. O title, contendo a área aproximada, a área calculada e a forma de calcular o erro, o valor absoluto do cálculo, menos o valor da soma, dividido pelo valor calculado. Defini uma fonte do tamanho 9, as labels do gráfico nos eixos x e y, e aqui a variável pontos, uma sublista. Depois esse outro looping, usando o fill-between, vai me dar o gráfico em cada posição. E aqui, por último, o PLT show. Eu vou executar o código. E aí ele pede para o usuário definir um valor de dx. Vou usar como exemplo 0.04. E o gráfico que o código resulta é esse. Uma aproximação de Riemann pela esquerda, uma área aproximada de 2.627, a área calculada já definida no código de 2.667, e ele calculou um erro de 1,5%. Era isso, muito obrigado pela atenção.